O milionário fica em choque ao ver mendigo negro cortando o próprio cabelo na barbearia. Era uma manhã qualquer na pequena cidade de Santo Alegre. O sol brilhava forte sobre as ruas de paralelepípedos e a barbearia de Miguel transbordava de homens bem vestidos, rindo e conversando sobre seus carros e suas contas bancárias. Miguel, o barbeiro mais renomado da região, movia-se com a graça de um artista. Seu olhar afiado avaliava cada cliente, cada corte. Mas tudo isso mudou em um instante. A porta da barbearia se abriu com um rangido inesperado e todos os olhares se voltaram para a figura que entrava. Samuel, um homem de pele negra, estava sujo e desgastado. Sua aparência de mendigo contrastava com a atmosfera sofisticada do lugar. O murmúrio de surpresa se espalhou entre os clientes. O que esse sujeito faz aqui? Alguns cochichavam, notando a roupa puída e os cabelos desgrenhados. Mas, para horror e espanto de todos, Samuel não pediu uma cadeira. Em vez disso, como se estivesse em uma apresentação, começou a pegar ferramentas que tinham um brilho quase hipnótico. Tesouras, navalhas, escovas. Suspeitas se misturaram à curiosidade. Miguel, por dentro, sentia um nó na garganta. Aquela cena desafiava tudo o que ele acreditava. Ele conhecia bem o peso do preconceito, lembrando-se das vezes em que fora menosprezado na infância por ser diferente. Com movimentos rápidos e precisos, Samuel começou a cortar seu próprio cabelo. Era uma dança, cheia de confiança e habilidade. A cada golpe de tesoura, a sala silenciava. Os clientes, antes tão seguros, observavam com olhos arregalados. Uns até registraram a cena com seus celulares, como se estivessem assistindo a um espetáculo. Miguel ficou parado, paralisado por dentro, enquanto as memórias de sua infância, repletas de racismo e discriminação, voltavam à tona. O homem que tinha tanto a ensinar agora estava lá, quebrando todos os estereótipos. Samuel, com uma calma surpreendente, transformava seu cabelo em algo belo e estiloso. Ele não era apenas um mendigo, era um ex-cabeleireiro renomado que havia estado no auge, cortando as madeixas de celebridades. A história de decadência e perseverança ecoava nas mentes de todos. Capricho e talento desafiaram as percepções de valor. Ele olhou nos olhos de Miguel, e essa troca calou a barbearia inteira. Então, como se a cidade estivesse em suspenso, ocorreu um incidente trágico fora da barbearia. Um grito cortou o ar, seguido de um barulho de vidro quebrando. As pessoas correram para a janela, e Miguel sentiu seu coração acelerar. A decisão que Samuel enfrentaria ali seria mais do que cortar cabelo. Ele podia mudar a vida de ambos para sempre. Miguel se viu dividido entre a segurança de sua vida privilegiada e a inquietante compreensão de que tudo o que tinha poderia ser diferente. Como ele poderia ignorar o que estava prestes a acontecer diante de seus olhos? Ei, antes de... Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a barbearia silenciava, o mundo ao redor parecia se desvanecer. Miguel estava paralisado, seus olhos fixos em Samuel,
que continuava a cortar o cabelo com uma precisão impressionante. Mas então, um grito agudo ecoou do lado de fora, um som cortante como vidro se quebrando. Os clientes saltaram de seus assentos, e a atmosfera leve se transformou instantaneamente em um turbilhão de nervosismo. Miguel correu até a janela, o coração martelando-no. Um carro em alta velocidade havia colidido com uma vitrine. O estrondo ressoou pela barbearia, e ele sentiu como se fosse puxado para a cena de caos. "O que está acontecendo?" perguntaram alguns, enquanto outros já se apressavam para sair, a curiosidade superando o medo. Samuel, ainda cortando o cabelo, parecia alheio ao tumulto. Miguel olhou para ele e sentiu uma onda de admiração misturada à preocupação. Como ele conseguia se manter tão calmo? O clima tenso na barbearia crescia. Alguém entre os murmúrios comentou: "Acho que vi alguém lá dentro." Então algo cativou a atenção de todos. Um homem saiu do meio da multidão. Ele estava ensanguentado e com a roupa rasgada. Ao se aproximar da barbearia, todos puderam vê-lo melhor. E quando ele olhou diretamente para Samuel, os rostos dos clientes mudaram. Miguel sentiu um frio na espinha. O homem era Marcos, um antigo rival de Samuel, que os clientes conheciam bem. Um cabeleireiro que havia caído em desgraça, mas que sempre teve a reputação de ser arrogante e desprezível. "Samuel!" Marcos gritou, os olhos cheios de fúria. Tudo isso é culpa sua." A barbearia mergulhou em um silêncio inquietante. Miguel se sentiu como se estivesse observando um filme de terror. Ele nunca soubera do grau de rivalidade que existia entre eles. E então, com uma força inesperada, Marcos se atirou em direção a Samuel, a mão erguida, pronta para um golpe. O barulho crescente da confusão na rua se misturou ao clamor na barbearia. Tudo parecia um caos. Miguel se atirou na frente de Samuel. "Pare! O que você está fazendo?" Marcos congelou. Os dois se encararam, e o mundo ao redor parecia girar lentamente. "Seu maldito! Você destruiu minha carreira!" A raiva dele era palpável, e as palavras pareciam uma lâmina afiada. "Você tirou tudo de mim!" Samuel respirou fundo. Ele não parecia surpreso. Com calmaria, ele disse: "Eu não fiz nada além de manter meu ofício, Marcos. A vida é feita de escolhas." O que seria um discurso motivacional em qualquer outra situação soava como uma afronta naquele momento de tensão. Miguel hesitou. Estava em pé entre dois homens que haviam se ignorado por muito tempo. Mas agora suas vidas estavam interligadas. A raiva e o desprezo de Marcos não eram por causa do sucesso de Samuel. Havia algo mais ali. Um segredo enterrado, uma tragédia esquecida. O olhar dos clientes oscilou entre os dois. A energia na sala tornou-se eletrizante. Uma revelação prestes a explodir. Miguel sentia o peso do momento. Ele queria entender o que estava em jogo. Quando Samuel olhou novamente para Miguel, havia um convite no olhar. "Venha, descubra a verdade." "Você não sabe quem ele realmente é," gritou Marcos, fazendo todos se virarem para ele, esperando a bomba que ele estava prestes a soltar. O tempo parecia parar. O que viria em seguida? Uma revelação que mudaria tudo. Miguel estava prestes a descobrir que o passado nem sempre é o que parece, e que a vida tem mais mistérios do que se pode imaginar. "Você não sabe quem ele realmente é," gritou Marcos, fazendo todos se virarem para ele, esperando a bomba que ele estava prestes a soltar. O tempo parecia parar. O silêncio na barbearia era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Miguel estava paralisado.
sentindo o peso do momento e a tensão lá fora. Marcos respirou fundo. Seus olhos reluziam com uma mistura de raiva e medo. Samuel não é quem você pensa que é. Ele é meu pai. A revelação ecoou na barbearia como um trovão. Os clientes fitavam Samuel. Então a murmuração cresceu, como se uma onda estivesse se espalhando. Miguel olhou para Samuel, que permaneceu em silêncio, sua mão firme na tesoura, mas a expressão em seu rosto contava uma história completamente diferente. Samuel parecia uma montanha, forte, mas em sua face havia uma fissura. A expressão de dor era palpável. Não, isso não pode ser verdade, disse Miguel, hesitante. As vozes da multidão lá fora passaram a fluir lentamente para dentro da barbearia. O clamor, o caos, tudo girava ao redor de uma verdade devastadora. Sim, ele me abandonou, Marcos bradou, da voz embargada pelo choro. A vida toda eu procurei por ele, e quando o encontrei, ele estava lá em cima, cortando o cabelo das celebridades enquanto eu terminei como um fracassado. Ele não teve coragem de se mostrar. A cada palavra, a raiva se transformava em desespero, desnudando feridas que nunca cicatrizaram. Samuel finalmente respirou fundo, e a tensão na sala cresceu ainda mais. Marcos, eu não sabia que você estava vivo, ele murmurou, a voz tremendo. Eu fiz escolhas, mas nunca quis te deixar. Os olhos de Samuel estavam cheios de uma tristeza profunda, uma mistura de arrependimento e dor. O que estava acontecendo? Miguel se perguntava se ainda conhecia Samuel. A figura de confiança e controle estava começando a desmoronar. Marcos, ainda em um turbilhão de emoções, disparou. Você me destruiu. E agora vem aqui, fazendo um espetáculo? Pra quê? Pra se redimir? Ele estava prestes a chorar, mas a ira tomou conta. A verdade é que você sempre foi um covarde. As palavras cortaram o ar como lâminas, e o clima na barbearia se tornava sufocante. Miguel observou a cena. O suor escorrendo pela sua testa. Estava entre duas vidas desmoronadas. O que havia acontecido entre eles? O mundo ao redor parecia uma tempestade. Tudo girando, enquanto ele claramente via que o passado não era só passado, mas uma corrente que prendia os dois homens ali. Em um momento de desespero, um grito ecoou da rua. Ajude! Alguém, por favor! Um novo som, diferente do tumulto anterior. Miguel se virou, e a multidão lá fora parecia se afastar, criando um espaço. Ele viu uma mulher no chão, sangrando. O coração de Miguel disparou. Aquilo estava se transformando em algo muito maior. O caos não era apenas sobre Samuel e Marcos, mas algo que poderia arrastar todos na barbearia. Samuel, você precisa sair daqui! Miguel gritou, mas o olhar de Samuel estava fixo em Marcos. Eu não posso deixar isso assim, disse Samuel, a voz rouca. Havia uma determinação nos olhos dele, mas Miguel sentiu medo. O que Samuel faria? Saia do meu caminho, Marcos gritou, avançando em direção a Samuel. Miguel sentiu um nó na garganta. As vidas deles estavam prestes a colidir de uma maneira que nenhum deles poderia prever. O passado estava se revelando, e com ele, toda a dor que os dois carregavam. Então, quando tudo parecia chegar ao auge, uma nova sirene soou. A polícia chegava, e a atmosfera na barbearia mudou mais uma vez, agora cheia de tensão e possíveis consequências. Miguel se perguntou o que realmente significaria aquele reencontro, o que a verdade finalmente traria para a vida deles. Tudo estava prestes a se transformar mais uma vez. A tensão na barbearia
aumentava a cada segundo. Miguel sentia o coração disparar enquanto a verdade ameaçava explodir. Ele é meu pai! As palavras de Marcos reverberavam na sala como um trovão. O olhar de Samuel se estreitou, como se tentasse absorver a revelação. O ambiente parecia mais pesado, sufocante. Os clientes fitavam Samuel. Os sussurros se transformavam em murmúrios inquietos. Você nunca teve a coragem de me procurar, seu covarde! Marcos gritava, a voz embargada pela raiva e dor. Miguel estava entre eles, um espectador em meio a um drama que parecia maior do que ele. Aquela era uma batalha de corações partidos, de rancores cultivados ao longo dos anos. Mas antes que pudesse processar tudo, o caos do lado de fora se intensificou. A sirene da polícia soava, cortando o ar, trazendo um novo peso para a cena. Samuel, você precisa sair daqui! Miguel gritou, mas Samuel parecia alheio, envolto na tempestade de emoções. Eu não posso deixar isso assim, ele murmurou, suas mãos tremendo, a tesoura agora parecendo um peso mortal. A determinação em seus olhos era perturbadora, e Miguel não sabia se deveria estar preocupado ou admirado. Foi então que um segundo grito ecoou na rua, ainda mais agudo e desesperado que o anterior. Socorro! Meu filho! Alguém, por favor! A voz de uma mulher cortou a agitação, e todos na barbearia se viraram para ver. Miguel, tomado pela urgência, correu até a janela. Uma cena horrenda se desdobrava lá fora. O carro que havia colidido estava em chamas, e uma mulher lutava na calçada, a expressão de desespero em seu rosto. O ambiente se tornara ainda mais caótico. As pessoas estavam correndo, todas perguntando o que estava acontecendo. Miguel sentiu um nó na garganta. Alguém precisa ajudar! Gritou na direção dos clientes na barbearia. Mas a cena interna estava se deteriorando rapidamente. A briga entre Samuel e Marcos ganhava força, com os ânimos à flor da pele. Você me abandonou, Marcos repetia, e a culpa pairava sobre Samuel como uma sombra. Mas no auge do turbilhão, algo inesperado aconteceu. Uma mulher atravessou a multidão, seu olhar fixo em Samuel, enquanto ela se aproximava rapidamente. Miguel não pôde acreditar em seus olhos. Era Clara, uma conhecida do passado de Samuel. Ele se lembrava dela como uma jovem sempre cheia de vida e esperança. Mas agora seu rosto estava desfocado pela dor. Samuel, o que você fez? Ela gritou, com lágrimas nos olhos. A revelação atingiu a barbearia como um raio. Todos se voltaram para Samuel, e o silêncio se instalou. O que essa mulher sabia? Samuel estava paralisado, os traços de seu rosto se contorcendo em um misto de emoções. Clara, ele começou a dizer, mas as palavras falharam. Eles estão em perigo. Seu filho, Samuel, ele está com ela agora. O pânico em sua voz fez o ar fugir dos pulmões de Miguel. O caos lá fora tinha transformado a cena de uma colisão em um incêndio. Um flash de compreensão atingiu Miguel como um soco no estômago. Samuel tinha um filho em perigo, e ninguém sabia disso. Marcos, ignorando a tensão, olhou com desprezo para Samuel. Você nunca se importou. Sempre se escondeu em seu mundo de glória, enquanto eu me tornei nada. O ódio transbordava. Mas a verdadeira ferida era outra. A revelação de Clara estava diretamente ligando os dois homens em um ciclo de dor e amor não correspondido. As sirenes ecoavam, enquanto a tensão na barbearia se tornava insuportável. Miguel olhou para Samuel,
que estava agora diante de uma escolha impossível: seguir o caminho do orgulho ou correr para salvá-los. O que o futuro traria? O passado deles se entrelaçava de uma forma que todos ali jamais poderiam imaginar. Samuel, você precisa decidir. A urgência de Clara encheu o espaço. Miguel estava paralisado, segurando a respiração. O que viria deste momento poderia mudar não apenas a vida de Samuel, mas de todos ali dentro. A verdade estava explodindo, e as consequências eram mais sombrias do que qualquer um poderia prever. A tensão na barbearia estourou como um balão furado. Ele é meu pai. As palavras de Marcos reverberavam e desmoronavam a confiança que todos tinham em Samuel. Ele estava paralisado. A tesoura parou no ar, como se aquele simples movimento pudesse desenhar um futuro inteiro. Miguel mal conseguia respirar. A mulher que gritou, Clara, desviou a atenção de todos, e a barbearia virou o cenário de um drama familiar. O caos lá fora se intensificava, mas dentro parecia que o tempo congelava. Samuel, você precisa decidir. A urgência estampada no rosto de Clara era um alerta. Miguel podia sentir o coração de Samuel acelerando. A vida dele estava em jogo. Eu não sabia, Samuel murmurou, a voz quebrada, enquanto tentava entender como tudo tinha chegado àquele ponto. O olhar de Marcos transbordava dor e rancor. Sempre se escondeu. Agora a culpa vem à tona. Pare com isso, Miguel gritou, a adrenalina correndo em suas veias. Vocês precisam parar. O que está acontecendo com essa mulher lá fora? Ele gesticulou em direção à janela, onde a multidão se aglomerava. O desespero ecoava da rua, além do vidro embaçado. E a cada segundo que passava, ele sentia que a conversa entre Samuel e Marcos estava apenas alimentando um fogo maior. E então, o inesperado aconteceu. Um estrondo alto. E se desceu, a porta da barbearia se abriu com força, fazendo todos se virarem. Um homem entrou suado e em pânico. Fogo! O carro tá pegando fogo! A mulher! O filho dela! Ele gritou. Era como se uma bomba houvesse estourado na barbearia. As pessoas começaram a se mover, mas Miguel estava paralisado. Ele olhou para Samuel e Marcos, que ainda se encaravam, a fúria e a culpa moldando seus rostos. Samuel, você pode salvar a sua família, Clara gritou, e a expressão de Samuel mudou instantaneamente. Ele percebeu que o que estava em jogo era muito maior do que suas confrontações pessoais. Seu passado estava prestes a se consumir em chamas. Marcos, se você ainda se importa com ele, me ajude, Samuel exclamou, os olhos brilhando com um novo propósito. A rivalidade deles parecia pequena diante da urgência daquela situação. O chão estava tremendo sob seus pés. O tempo estava se esgotando. Enquanto a fumaça começava a entrar pela janela, os clientes começaram a entrar em pânico. Vamos, para fora! Miguel gritou, puxando Samuel para a porta. Mas Marcos permanecia em pé, a raiva e a dor em seu rosto agora se transformando em confusão. Ele olhou para Samuel, a mão apertando o punho. Eu não posso ajudar o homem que me destruiu. Você deve, Samuel respondeu, a voz firme. Meu filho, o futuro de todos nós depende disso. E então, algo inesperado ocorreu. Clara, a mulher que tinha estado ali, correu até Samuel, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não pode perder mais uma chance. Ele precisa de você. As palavras dela despejaram um balde de água fria sobre a tensão acumulada. No entanto, o impacto da revelação
ainda pairava no ar. Samuel não era apenas um cabeleireiro famoso. Ele era um pai que havia deixado seu filho de lado. Miguel se virou para a janela, respirando fundo. A cena lá fora era caótica. O fogo crescia e as sirenes dos bombeiros se aproximavam. Havia esperança, mas havia também dor e arrependimento pairando no ar. Vamos! Miguel gritou novamente. Não podemos esperar. Mas antes que alguém pudesse se mover, outro grito cortou como uma lâmina. Socorro! Socorro! Ele não pode morrer! A voz era de uma criança desesperada chorando no meio da multidão. Engolindo seco, Miguel sentiu uma onda de pânico. Samuel, é seu filho? Uma fraqueza tomou conta dele. A revelação não era apenas um eco no passado, mas um presente que ameaçava se transformar em tragédia. Samuel olhou para Miguel, então para Clara, a expressão de um homem prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. O que ele faria agora? A barbearia, que antes era um espaço de risos e casualidade, agora se tornara um campo de batalha emocional. Havia mais em jogo do que rancores antigos. O que cada um deles realmente carregava. Enquanto todos se moviam, Miguel sentia seu corpo vibrar de ansiedade. O que aconteceria agora? A resposta estava nas mãos de Samuel. E todos ali saberiam quem ele realmente era quando finalmente a poeira assentar. A tensão na barbearia estourou como um balão furado. Ele é meu pai. As palavras de Marcos reverberavam e desmoronavam a confiança que todos tinham em Samuel. Ele estava paralisado. A tesoura parou no ar, como se aquele simples movimento pudesse desenhar um futuro inteiro. Miguel mal conseguia respirar. A mulher que gritou, Clara, desviou a atenção de todos, e a barbearia virou o cenário de um drama familiar. O caos lá fora se intensificava, mas dentro parecia que o tempo congelava. Samuel, você precisa decidir. Ponto. A urgência estampada no rosto de Clara era um alerta. Miguel podia sentir o coração de Samuel acelerando. A vida dele estava em jogo. Eu não sabia, Samuel murmurou, a voz quebrada, enquanto tentava entender como tudo tinha chegado àquele ponto. O olhar de Marcos transbordava dor e rancor. Sempre se escondeu. Agora a culpa vem à tona. Pare com isso, Miguel gritou, a adrenalina correndo em suas veias. Vocês precisam parar. O que está acontecendo com essa mulher lá fora? Ele gesticulou em direção à janela onde a multidão se aglomerava. O desespero ecoava da rua além do vidro embaçado. E a cada segundo que passava, ele sentia que a conversa entre Samuel e Marcos estava apenas alimentando um fogo maior. E então, o inesperado aconteceu. Um estrondo alto. A porta da barbearia se abriu com força, fazendo todos se virarem. Um homem entrou, suado e em pânico. Fogo! O carro está pegando fogo, a mulher, o filho dela! Ele gritou. Era como se uma bomba houvesse estourado na barbearia. As pessoas começaram a se mover, mas Miguel estava paralisado. Ele olhou para Samuel e Marcos, que ainda se encaravam. A fúria e a culpa em seus rostos, agora se transformando em confusão. Ele lembrou-se do grito do menino. O que vamos fazer? Samuel, você pode salvar a sua família! Clara gritou, e a expressão de Samuel mudou instantaneamente. Ele percebeu que o que estava em jogo era muito maior do que suas confrontações pessoais. Seu passado estava prestes a se consumir em chamas. Marcos, se você ainda se importa, me ajude.
Samuel exclamou, os olhos brilhando com um novo propósito. A rivalidade deles parecia pequena diante da urgência daquela situação. O chão tremia sob seus pés. O tempo estava se esgotando. Enquanto todos se moviam, Miguel sentiu seu corpo vibrar de ansiedade. O que aconteceria agora? A resposta estava nas mãos de Samuel. Mas antes que alguém pudesse se mover, outro grito cortou como uma lâmina. Socorro, socorro! Ele não pode morrer! A voz era de uma criança desesperada, chorando no meio da multidão. A revelação atingiu o coração de todos como um raio. Miguel olhou pela janela e então viu. Um menino, não mais que 8 anos, estava preso sobre os destroços de um carro capotado, seus gritos desesperados cortando o ar como um grito de socorro. E no meio da fumaça, ele havia reconhecido a camisa que ele mesmo havia dado de presente no aniversário de seu filho. Um garoto que havia desaparecido há anos. Um garoto que achava que nunca mais veria. Não, não pode ser. Isso é impossível. Miguel respirou fundo, a dor e a confusão o sufocando. O pânico se espalhou pela barbearia como um fogo incontrolável, e os olhos de Samuel se arregalaram. É meu filho! Meu filho! Ele gritou, como se estivesse perdendo a razão. O que estava ocorrendo? Como isso poderia estar acontecendo? Marcos olhou para Samuel, e a expressão no rosto dele mudou. Ele não era apenas um rival, mas um homem partido, como Samuel. Eles estavam costeando o abismo da tragédia agora. Samuel! Clara gritou, as lágrimas misturando-se com a fumaça. Ele precisa de você. Mas Samuel olhou fixamente para o fogo, seu passado e seu presente colidindo em uma explosão insuportável. Miguel estava em choque. O que ele sabia não se sustentava mais. A dor de um pai perdido, o desespero em busca do filho. O que era real? A verdadeira relação entre Samuel e Marcos agora estava em xeque, e as consequências daquele dia nunca seriam as mesmas. O que cada um deles realmente carregava. Com cada respiração, os relacionamentos pareciam se desintegrar em meio ao caos. As revelações não eram só um eco do passado, mas um presente que ameaçava explodir. E ali, no centro da confusão, Miguel se viu mergulhando em um mistério maior do que poderia imaginar. Um passado que nunca soubera. Laços de sangue e segredos escondidos nas sombras. A verdade estava ao seu redor, pronta para transformar tudo mais uma vez. E ele só podia esperar o que viria a seguir. A tensão na barbearia estourou como um balão furado. Ele é meu pai! As palavras de Marcos reverberavam, desmoronando a confiança que todos tinham em Samuel. Ele estava paralisado, a tesoura ainda no ar, enquanto Miguel mal conseguia respirar. Todo o caos externo se misturava com o interno, tornando-se um turbilhão de emoção. A mulher que gritou, Clara, vê! A barbearia, antes um espaço de risos e barulho, se tornara um campo de batalha emocional. Samuel, você precisa decidir. A pressão aumentava e o olhar aflito de Clara parecia gritar por uma decisão. Eu não sabia, Samuel murmurou, sua voz embargada. O olhar de Marcos estava cheio de dor e rancor. Sempre se escondeu, agora a culpa vem à tona. Miguel, em meio a tudo isso, senti que o ar estava se tornando escasso. Precisamos agir. O que está acontecendo com aquela mulher lá fora? Seu coração disparava, pressionando-o a encontrar uma solução. Então, o inesperado aconteceu. A porta da barbearia se abriu bruscamente
e um homem entrou coberto de fumaça e com os olhos arregalados. Fogo! O carro está pegando fogo! A mulher! O filho dela! Ele gritou, e as palavras soaram como um trovão, fazendo todos no ambiente pararem em choque. O pânico se instaurou, como um incêndio prestes a consumir tudo. Miguel olhou pela janela e viu a multidão agitada. Um carro capotado, chamuscando em chamas, e um menino preso sob os destroços. Gritos ecoavam pela rua, cortando o silêncio num estrondo ensurdecedor. É meu filho! Meu filho! Samuel explodiu em desespero. A expressão dele uma mistura de horror e desprezo por si mesmo. A visão do menino preso selou o destino de todos ali. Samuel, você pode salvá-lo! Clara gritou, sua voz rasgada pela urgência. Mas Samuel estava paralisado, o rosto marcado pelo remorso. Ele não sabia o que fazer. O tempo se esgotava. Marcos, que antes só tinha raiva queimando dentro de si, agora se tornava uma sombra de si mesmo. As palavras de Clara ecoavam. Nosso passado importa, mas o futuro está em jogo. Os dois homens, rivais por muito tempo, estavam agora unidos por um único desespero. E o que veio a seguir foi algo que ninguém poderia prever. Um novo grito cortou a atmosfera, mas não era do menino ou da mulher. Era de uma figura ao fundo, bem conhecida por todos. Era a ex-esposa de Samuel, carregando um olhar de fúria. Samuel, eu sei o que você fez. O mundo todo pareceu congelar. Miguel sentiu um nó na garganta. A mulher havia voltado. Havia segredos obscuros entre eles. Coisas que todos ignoravam até então. O que você está fazendo aqui? Samuel perguntou, a voz tremendo. Enquanto o olhar aflito de Clara se desviava entre os dois. Para salvar meu filho, que você abandonou. Ela gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi como uma bomba que explodiu na barbearia. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma que ninguém esperava. Agora, a verdade era ainda mais devastadora. Samuel não apenas era pai, mas um pai ausente em uma história repleta de abandonos e segredos obscuros. Miguel estava atordoado. O que mais não sabiam? Esse passado, essa dor, se entrelaçavam de tal maneira que todos ali eram reféns da verdade. Vamos, Samuel. Miguel insistiu, o coração batendo forte. Você precisa fazer algo. Mas os fantasmas estavam todos ali, empurrando Samuel para a beira do abismo. Quais segredos ainda estavam escondidos? O grito do menino possuía um peso maior agora, uma urgência inegável que clamava por ação. A barbearia, o passado, tudo se tornava um labirinto de sentimentos desgastantes. O que seria do futuro? As revelações estavam prestes a se desdobrar, e Samuel, preso entre a escolha e o remorso, se tornava a chave de um segredo que poderia afetar a todos. Os olhos estavam fixos nele, aguardando a decisão que mudaria seu destino para sempre. Mas o que decidiria? A tensão na barbearia estourou como um balão furado. Ele é meu pai. As palavras de Marcos reverberavam, quebrando a confiança que todos tinham em Samuel. Ele estava paralisado, a tesoura ainda no ar, enquanto Miguel mal conseguia respirar. Todo o caos externo misturava-se ao interno, criando um turbilhão de emoções. Clara, a mulher no centro do drama, olhava com desespero. Samuel, você precisa decidir. Sua voz estava carregada de urgência. As palavras implacáveis pesavam no ar, enquanto Samuel tentava processar tudo. A porta da barbearia, que antes era símbolo de risadas e conversas, tornou-se um campo de batalha emocional. É meu filho, Samuel gritou, a voz quebrada.
Ele estava prestes a despencar em um mar de memórias, lembrando-se de momentos que queria esquecer. O olhar de Marcos passava de raiva para confusão. Como você pôde? Você me deixou. Agora meu filho está preso. O pânico começou a se espalhar pela barbearia. Um homem, suado e criminosamente pálido, irrompeu pela porta. Fogo! O carro está pegando fogo! A mulher! O filho dela! As palavras cortaram o ar e a sala parou. Todo mundo virou a cabeça. Miguel, em choque, olhou pela janela. O carro capotado, a fumaça subindo, um menino preso sob os destroços. O grito de desespero da criança ecoava na mente de Miguel como um tambor ensurdecedor. Socorro! Alguém me ajuda! Samuel, seu filho! Você precisa salvar seu filho! Clara gritava, desesperada. A febre das emoções estava palpável. Os olhos de Samuel se arregalaram ao reconhecê-lo. Meu Deus, é ele! Samuel começou a se mover, mas estava paralisado pela dor do passado, pela culpa. É o que essas revelações podem fazer, pensou Miguel. Tudo girava ao redor de motivos não resolvidos e arrependimentos malditos. Mas então, no meio da confusão, uma figura conhecida atravessou a multidão. Era Ana, a ex-esposa de Samuel. Ela vinha em direção à barbearia com uma expressão de fúria e desespero. Samuel, você não pode ignorar isso. Sua voz cortava como lâmina. Samuel ficou em choque. O passado pronto para cobrar a conta. Você e seu egoísmo. Agora ele pode morrer. O coração de Miguel disparou. O que estava acontecendo? O que mais esse homem tinha ocultado? A revelação explodiu como fogos de artifício na mente de todos ali. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Samuel questionou, a voz trembling. Ana, magra e desesperada, não hesitou. Seu filho está lá fora. Você nunca se importou com ele. Olhe para o que você fez. As palavras de Ana pareciam estalar no ar, revestidas de dor e raiva. Você me abandonou, Samuel. Ele é seu filho tanto quanto é meu. Um silêncio pesado dominou a barbearia. Todos estavam em estado de choque. O tempo parecia parar. A verdade desnudava-se com uma crueza cruel. Miguel estava em um labirinto de dilemas. O que Samuel fazia quando abandonou Ana? E o que significava tudo isso para Marcos? Por que você não me contou? Gritou Marcos, a cólera misturando-se com a desesperança. Você arruinou a vida de todos nós. A atmosfera estava saturada de tensão. O olhar de Samuel se transformou. Eu não sabia. Nunca soube que era meu filho. As palavras saíam trôpegas, numa luta entre a sinceridade e a dor. O que mais ele não sabia? Então, um estrondo. Um som ensurdecedor veio da rua. O carro em chamas começou a se esvanecer em um incêndio colossal. Não, não pode ser, todos gritaram, enquanto o pânico começava a se espalhar. De repente, a criança presa no carro gritou de novo, e as paredes da barbearia pareciam estufar com a força do desespero. O que Samuel faria agora? Sua escolha poderia mudar não só a vida dele, mas de todos ali. Então a verdade implodiu. Samuel, você é pai, mas também é culpado, e é hora de agir. O que ele decidiria? Miguel estava apavorado, esperando que Samuel se movesse em direção à chama ou reagisse como um homem, não como um artista em uma barbearia. O temor se transformava em esperança, mas tudo poderia desmoronar a qualquer instante. A tensão na sala estava insuportável, e a verdade continuava a florescer em meio ao caos. O que aconteceria a seguir? A tensão na barbearia estourou como um balão furado. Ele é meu pai. As palavras de Marcos reverberavam, quebrando a confiança que todos tinham em Samuel.
Ele estava paralisado, a tesoura ainda no ar, enquanto Miguel mal conseguia respirar. Todo o caos misturava-se à agitação interna, criando um turbilhão de emoções que varria a sala. Samuel, você precisa decidir. A voz de Clara, que até então tinha sido um porto seguro, agora carregava um desespero que todos podiam sentir. E então, como se o tempo tivesse congelado, um homem entrou pela porta da barbearia. Ele parecia mais uma sombra, pálido e ofegante. Fogo! O carro tá pegando fogo! A mulher! O filho dela! Gritou, levando todos à rua. Miguel virou-se com horror e, ao olhar pela janela, sentiu seu coração parar. O carro capotado em chamas e o menino preso sob a fuselagem, chorando e chamando por ajuda. Meu Deus, é meu filho! Samuel exclamou, a expressão no rosto dele se deformando de dor pura. Os clientes gritaram e começaram a empurrar uns aos outros em direção à saída. Havia um desespero crescente, um clamor, mas a sala ficou em silêncio quando Clara, com lágrimas nos olhos, olhou diretamente para Samuel. Você precisa salvá-lo, Samuel, agora! A urgência de sua voz cortava como um punhal, mas antes que ele pudesse se mover, algo surpreendente aconteceu. Uma mulher entrou correndo na barbearia. Sua expressão era de pânico absoluto. Miguel piscou, reconhecendo-a. Era Ana, a ex-esposa de Samuel. Samuel, você não pode simplesmente ficar aí. Ele precisa de você. A expressão dela também era marcada pela dor, mas havia algo a mais em seus olhos. Uma intensidade que fez o ar na sala parecer mais pesado. Você! Samuel se virou, chocado. O passado jorrava insistentemente. O que você está fazendo aqui? Não é hora para discussões. Você precisa escolher, Samuel. Ele está em perigo. A voz de Ana ressoava como um tambor, ecoando pela barbearia. Quem é essa mulher, Samuel? Marcos questionou, a confusão se misturando à raiva. Você abandonou todos nós. Samuel, diante de um mar de memórias e arrependimentos, finalmente se decidiu. Eu vou salvar meu filho. O desespero dele se transformou em determinação, mas a próxima revelação foi como um raio. Samuel, você não sabe. O menino não é o seu filho. Ele é o filho de Marcos. As palavras de Ana como que cortaram o ar. Miguel sentiu o choque atravessar a sala como uma onda. Tudo o que eles pensavam saber até ali desmoronou. O olhar de Marcos se transformou em incredulidade. Não, isso não pode ser verdade. Ele balançou a cabeça, o desespero crescendo. Eu não vou acreditar. Ele não pode ser meu. É verdade, seu filho está lá fora. O passado que você pensou ter deixado para trás está de volta para te assombrar. Ana gritou. A sala ficou em silêncio absoluto e o tempo pareceu parar. Meu Deus! Miguel sussurrou, observando a transformação no rosto de Samuel e Marcos. O que antes parecia uma rivalidade pura, agora tornava-se um emaranhado de dor e traições. Então você é meu filho? Marcos murmurou, os olhos lacrimejando. A realidade estava se desdobrando diante deles, e cada um ali sentia o peso do que estava por vir. O fogo na rua intensificou-se, e Samuel lutava entre o passado e o presente. Eu preciso salvar ele. E no calor da tensão, uma explosão assombrou o ar, e o pânico na barbearia aumentou. Agora, eles tinham apenas momentos, e todos estavam prestes a descobrir que o verdadeiro desafio não era apenas salvar uma vida, mas lidar com as consequências das verdades que vieram à tona. Miguel, em choque, sabia que a realidade que conhecia havia mudado completamente. E a pergunta que martelava na sua mente era:
Quem conseguiria lidar com tudo isso depois que as chamas se apagassem? A tensão na barbearia era palpável. Samuel olhava para o fogo avassalador do carro capotado, os gritos do filho ecoando em sua mente, como um pesadelo que se tornava real. Marcos, chocado com a revelação, parecia ter perdido toda a raiva, agora transbordando um desespero que afligia seu rosto. Meu Deus! Ele. A voz de Samuel tremia com cada palavra. O passado, a dor, tudo vinha à tona, e naquele momento ele sentia que o mundo estava desmoronando sobre seus ombros. O calor do incêndio se movia em direção a ele. Mas o que ardia mais intensamente eram as memórias da criança que havia deixado para trás. Você precisa agir, Samuel. Ele precisa de você. Clara gritava, seus olhos cheios de lágrimas, enquanto Ana olhava para Samuel com um misto de expectativa e desespero. A confusão pulsava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Miguel, consciente da urgência da situação, gritou: "Vamos, Samuel! Não temos tempo!" Ele se adiantou, o coração disparando, ouvindo os gritos da criança que misturavam-se ao rugido das chamas. Nesta hora, a vida de todos nas mãos dele. Eu vou salvar meu filho. Samuel finalmente gritou, com a determinação de um homem em busca de redenção. Com isso, ele se lançou para fora da barbearia, correndo em direção ao fogo, enquanto a multidão se afastava, as pessoas gritando e apontando. Mas Samuel não se importava. Ele só pensava em uma coisa: salvar aquela vida. Os olhos de Marcos seguiram Samuel. A raiva foi substituída por uma sensação de solidão. Eu deveria ter sido um pai melhor. Eu não posso deixar isso acontecer novamente. Ele murmura, absorvendo a inevitabilidade da verdade. A dor de saber que ele também era pai, mas estava paralisado pela culpa. Nunca houve tempo a perder. Samuel chamava pelo filho, enquanto se aproximava das chamas. Ele lutava contra a dor em seu peito e a fumaça que a cercava. Era uma cena horrenda, mas ele não podia hesitar. Finalmente, conseguiu alcançar a porta do carro, e o calor queimava sua pele. "Estamos aqui, filho. Estou vindo!" Ele gritou, sentindo o desespero aumentar dentro dele enquanto suas mãos tremiam. No mesmo instante, Miguel e Marcos seguiram Samuel, com um único objetivo: resgatar a dádiva que havia causado tanta dor até ali. O menino estava lá, frágil e desesperado, gritando por ajuda. Samuel se arrastou através do calor, sentindo o cheiro da fumaça. Finalmente, ao alcançar a criança, puxou-a para o seu colo. "Você está seguro agora. Papai está aqui", ele sussurrou, o coração pulsando descontrolado. O garoto olhou para ele com olhos cheios de medo, mas ao mesmo tempo cheios de amor e esperança. E foi ali, enquanto as chamas rugiam ao fundo, que as duas figuras que antes eram rivais se uniam. Marcos, ao ver a cena, correu até eles. Ele se ajoelhou, a adrenalina misturada à dor em seu coração. Ao ver o filho, Marcos sentiu um nó se desatar. "Vamos, precisamos sair daqui", ele disse, ajudando Samuel e a criança. As sirenes da polícia se aproximavam, mas naquele momento, a única coisa que importava era a vida que haviam resgatado. O passado poderia ser escuridão, mas naquele instante, eles se tornaram juntos um pouco mais fortes, um pouco mais compreensivos. Ao saírem da fumaça e do pânico, todos se reuniram em um canto seguro. Com os olhares de todos fixos neles, Samuel disse: "Não foi fácil, e mesmo agora tudo não faz sentido, mas temos que viver com isso. E talvez, apenas talvez, possamos começar a curar um ao outro." Miguel, observando o que acontecia entre os homens,
Sabia que a vida deles nunca mais seria a mesma. A luz doando espaço para uma nova chance, mesmo que tateando na escuridão. Ele sentia uma esperança renascendo ali, com lágrimas nos olhos e um sorriso quase involuntário. Então, a câmera fechou no rosto de Samuel, misturando alegria e dor, como se aquelas experiências pudessem dar lugar a uma nova história. Enquanto todo o caos se dissolvia em sussurros de apoio, desceu. Miguel tomou a liberdade de levantar a voz. Se você gostaria de conhecer o desfecho desta saga e não quer perder nossas próximas aventuras, você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que traz mais histórias como essa para você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. É a sua chance de interagir e ser parte desta jornada. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que